Tudo bom, pessoal? Nós estamos juntos hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre impulso. Quando a gente pensa em impulso, é impossível falar sem perceber que é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que tem módulo, sentido e direção. O módulo é o valor dessa grandeza. O sentido e a direção é uma orientação espacial. Para a gente trabalhar com impulso, faz necessário nós compreendermos o vetor que está envolvido nessa equação, que é tanto o impulso quanto o vetor força. O vetor força é ele que vai dar as características da orientação espacial para o impulso. Então, se eu for trabalhar com uma força constante, nós vamos determinar o impulso através da equação, onde o módulo desse impulso ele é dado pela força vezes a variação do tempo. Então, vale a pena você prestar atenção onde o impulso depende das características da força que está envolvida. Se é um impulso gerado por uma força constante, pode ser determinado o seu módulo através da equação. Sentido e a direção, como eu já disse, vai ser dado pelas características da força. Então vai ter o mesmo sentido e a mesma direção da força. E como nós vamos medir esse impulso? O sistema de medida ele é dado através do impulso, é N vezes S, ou seja, newtons vezes o segundo, onde a força é expressa em newton e o tempo, ou a variação do tempo, é expressa em segundos. E se essa força for variável, e se essa força não for constante, como é que eu posso determiná-la? Eu só tenho uma maneira de determinar o impulso de uma força variável. Vai ser através da área da figura, onde o impulso é numericamente igual à área da figura. Então aqui eu dei um exemplo, não é? Um gráfico onde a força é expressada em newtons e o tempo em segundos, certo? Então eu tenho aqui, para a força em 8 newtons, no tempo zero, e quando a força tiver 24 newtons, eu estou no tempo 4 segundos, ou seja, variou de 8 para 24. Se nós pegarmos essa figura e transladar para aqui, para esse outro quadro aqui, nós vamos ver que ele é um trapézio. Então, como é que eu acho a área do trapézio? Eu posso utilizar a equação. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Perceba que esse trapézio está deitado. E é fácil a gente determinar o trapézio porque as bases elas vão ser paralelas. Então, a base maior 24, a base menor 8, né? A altura 4. Então, 24 mais 8, 32. 4 dividido por 2, 2. 32 vezes 2 é igual a 64. Como o impulso é numericamente igual à área da figura, eu vou dizer que o impulso de uma força variável é igual a 64 newtons por segundo, ok? Vou dar um tempo para vocês conseguirem visualizar o quadro de uma maneira geral e quem quiser tira um print ou copia. É interessante que vocês peguem essas videoaulas e transcreva isso para o caderno de vocês, que aí ajuda a fixação. Galera, nós voltamos agora e para dar continuidade, nós vamos falar agora de quantidade de movimento. E assim como impulso, eu resolvo, né, explicar através da minha grandeza vetorial. Uma vez que a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Então eu vou separar através dessa grandeza vetorial. Perceba bem, eu vou observar a minha quantidade de movimento quando eu tiver o meu vetor
que é a minha velocidade constante. Onde o módulo para eu determinar essa quantidade de movimento será Q, que é quantidade de movimento, é igual a m vezes v. M é uma grandeza escalar, ou seja, o módulo já define. Então, quem é minha grandeza vetorial? A velocidade. Então, é ela que vai definir as principais características da minha quantidade de movimento. Então, quando a velocidade for constante, eu posso determinar o módulo através da equação. E o sentido e a direção, que é duas características também de uma grandeza vetorial, vão ser determinadas também pela velocidade. As características da velocidade, do sentido e da direção vão ser as mesmas para a minha quantidade de calor. Outra característica importante de quantidade de calor é o sistema de medida, onde a quantidade de calor ele vai ser medido em quilogramas vezes metros por segundo, a massa vai ser expressa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Claro que nós estamos falando no sistema internacional de medida, né? Que a massa ela pode ser expressa em gramas, em miligramas, e a velocidade pode ser expressa em quilômetros por hora ou quilômetros por hora. Sendo assim, nós vamos ter uma mudança também na quantidade de movimento, certo? Sim, e se essa grandeza vetorial e se essa velocidade variar, aí nós vamos ter uma outra visão a respeito da quantidade de calor. Nós vamos estar falando do teorema do impulso, onde se a velocidade muda, eu tenho que aplicar uma aceleração nessa velocidade. Se eu aplico uma aceleração e uma massa, eu tenho uma força. Se essa força fica aplicada no corpo por um decorrer do tempo, eu tenho um impulso. Então, se minha velocidade variar, eu vou dizer que essa variação na quantidade de movimento é numericamente igual ao impulso, onde a variação da quantidade de movimento, eu vou pegar a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Uma característica, só um macetezinho para a gente estar lembrando, toda vez que tiver o delta vai ser variação, vai ser final menos inicial. Delta Q vai ser quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Derivando essa equação de quantidade de movimento, nós vamos ter o seguinte: quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. Quantidade de movimento inicial é massa vezes a velocidade inicial. Eu tenho massa nos dois termos, posso colocar em evidência. Logo, variação da quantidade de movimento é igual massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Sendo assim, eu posso relacionar o impulso com variação da quantidade de movimento. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula. Espero ter colaborado com vocês. E mais uma vez eu vou deixar um pouquinho o quadro para vocês copiarem e sistematizar tudo isso no caderno. Valeu, abraço e até a próxima.